Leitura da profecia de Abacuque. Senhor, até quando clamarei sem me atender? Até quando devo gritar a ti violência, sem me socorrer? Por que me fazes ver iniquidade, quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente, reina a destruição, surge a discórdia. Respondeu ao Senhor dizendo: escreve esta visão, entende seus dizeres sobre tábua, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho que não falhará. Se demorar, espere, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sátias que de mim ouvistes, em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi anunciada. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria? Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara meu jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vais agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Abacuque, mostra uma cena difícil que o povo de Israel estava vivendo. Nessa época, era rei de Israel, o rei Joaquim III, e ele estava sendo um rei muito ruim, muito mau para o povo, a ponto do profeta Jeremias profetizar sobre este rei, dizendo que no dia que ele morresse, o seu sepultamento seria igual ao de um cavalo ou igual ao de um asno, porque ele fez muito mal para o povo. Ele era tirano, ele era corrupto e ele só prejudicava o povo. E o povo não aguentava mais esse rei, porque naquela época acreditava-se que o rei, ele era colocado por Deus e governava segundo a direção de Deus. Porém, este rei não estava governando conforme a vontade de Deus, este rei não estava servindo o povo, este rei não estava olhando pela necessidade dos pequenos, dos pobres e dos excluídos. E o que aconteceu? O povo foi até o profeta Abacuque
Abacuque. Por quê? O profeta, no meio do povo, ele tinha aquele papel de dar uma palavra para o povo de ânimo, de consolação, de exortação, né? Para que o povo não desanimasse. E o povo foi até Abacuque. Abacuque, como que nós vamos ficar? Até quando a gente vai aguentar ver tanta injustiça? Até quando nós vamos aguentar ver tantas coisas erradas acontecendo em Israel? E o que aconteceu? Abacuque foi conversar com Deus. Ele foi um profeta que falava com Deus, que dialogava com Deus, que buscava a presença de Deus. Abacuque, conversando com Deus, disse: Senhor, até quando eu vou ficar vendo tanta injustiça, tanta calamidade, tanta coisa errada diante dos meus olhos? Até quando tudo isso vai continuar a acontecer? O teu povo não aguenta mais isso. E aí o que aconteceu? Ele silenciou o coração para ouvir o davar de Deus, a voz de Deus. E Deus falou com Abacuque. E Deus disse para ele: olha, o momento e a hora da justiça acontecer sobre esta realidade, sobre esta situação, está marcado para acontecer. Vai acontecer, já está marcado, porém não é agora. Agora é hora de ter um pouco de paciência, um pouco de calma, até que tudo aconteça e tudo se realize. E o que aconteceu? Deus disse para ele: quando isso acontecer, fique tranquilo, porque aqueles que forem injustos, aqueles que forem infiéis ao Senhor, não vão suportar e não vão aguentar. Mas aqueles que tiverem fé, mas aquela fé viva mesmo, aquela fé confiante em Deus, esses não serão atingidos, porque o justo viverá pela fé. Muito bem, quando olhamos esse trecho do profeta Abacuque, nós vemos que um tempo depois, de fato, isso que Deus falou se confirmou, porque Deus permitiu que os caldeus invadissem Jerusalém e atacassem a cidade e arrasassem a cidade. Mas aqueles que eram do Senhor, aqueles que eram justos, que eram fiéis, não foram atingidos e as suas vidas foram preservadas. Irmãos e irmãs, a primeira leitura nos traz a seguinte reflexão: muitas vezes nós vemos tanta coisa errada acontecendo, muitas vezes nós vemos tanta injustiça acontecendo, muitas vezes nós vemos tantas situações difíceis, de problemas, que parece que não tem solução. Muitas vezes nós vemos uma noite escura que parece que não tem uma luz no fim do túnel. Muitas vezes parece que nós vemos uma situação que parece que não tem saída, não tem solução. Parece que existe uma canga no nosso ombro, uma canga no nosso pescoço, que parece que isso nunca vai ter fim, que isso nunca vai terminar. E nós queremos desistir, nós queremos nos entregar à tristeza, nós queremos nos entregar ao desânimo, nós queremos nos entregar à depressão, nós queremos nos entregar à angústia, nós queremos nos isolar, nós queremos fugir da realidade. Mas diz hoje o profeta Abacuque para nós: o justo viverá pela fé. A fé vai nos alimentar, a fé vai nos sustentar. Assim como a fé sustentou o povo de Israel por mais de 40 anos, atravessando aquele deserto até chegar à terra prometida, a fé haverá de nos sustentar e de nos fortalecer. Por isso, nós não podemos desanimar. Por isso, nós não podemos nos entregar para a tristeza. Por isso, nós não podemos nos entregar para a derrota. Nós não podemos nos entregar para a angústia. Por quê? Porque a fé é maior do que toda esta realidade. E nós vemos que os discípulos de Jesus viveram essa mesma realidade. Quando eles viram que eles teriam que dar continuidade à missão do Senhor, que eles tinham que dar continuidade à missão que Jesus voltaria para o Pai, e eles teriam que dar continuidade a essa missão do Senhor, diz o Evangelho de hoje. Os discípulos chegaram para o Senhor e disseram: Senhor, aumenta a nossa fé, porque os problemas são grandes,
Os desafios são imensos, as tribulações são desafiadoras. Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Naquela época, o grão de mostarda, ele era do tamanho da cabeça de um alfinete, para vocês terem uma ideia. Se você não viu o grão de mostarda ainda, você vai ver, ele é pretinho, igual um carvão, mas é do tamanho da cabeça de um alfinete. E Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e não duvidar no seu coração e ordenar para que essa árvore ou para que essa montanha saia daqui e se lance ao mar, e não duvidar no seu coração, isto vai acontecer. Isso quer dizer o quê? Que é necessário ter uma fé viva no Senhor, porque a nossa fé, irmãos, é uma fé no Cristo ressuscitado. A nossa fé, ela não se baseia apenas em regras, em doutrinas, em dogmas, que são muito importantes, mas por primazia, em primeiro lugar, a nossa fé, ela tem que se basear em quê? Numa pessoa, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Abraão teve esta fé. Deus chegou para Abraão: Abraão, deixa a tua casa, a tua família e vai para onde eu te ordenar. Abraão deixou tudo, ouviu a Deus, aceitou a vontade de Deus, aderiu a Deus e seguiu o Senhor. Jesus chamou os discípulos: venham após mim, eu vos farei pescadores de homens. Largaram o barco, as redes e seguiram Jesus. Jesus chegou para Mateus na coletoria de impostos: vem e segue-me. Mateus largou tudo e seguiu Jesus. Jesus olhou para Zaqueu no alto do sicômoro: Zaqueu, é preciso que eu hoje vá almoçar na tua casa. Zaqueu sai correndo para preparar tudo para receber Jesus. E quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Zaqueu adere totalmente a Jesus, muda de vida e transforma o coração. Uma hemorroíça acreditou que se ela tocasse na orla, no vestido de Jesus, ela ia ser curada de toda hemorragia. Ela, com toda a força, ela se lançou, se jogou em Jesus, tocou na orla do manto de Jesus e foi curada de toda a hemorragia. Irmãos, fé é isso, é mergulhar em Jesus, é aquilo que a gente vê no batismo, quando somos batizados. Somos mergulhados em Cristo, somos enxertados em Cristo, aquela água que representa o sangue de Jesus, que nos lava, que nos purifica. Somos mergulhados em Cristo Jesus. A fé que se rende, a fé que se entrega, a fé que deixa mudar o coração, a fé que faz de nós discípulos e seguidores de Jesus. Aquilo que tão bem diz o Papa Francisco no documento Alegria do Evangelho: a fé que nos faz discípulos missionários de Jesus Cristo. Por isso que na segunda parte do Evangelho, Jesus cita uma outra parte, em que ele diz assim: tinha um homem que tinha uma fazenda, e o empregado ficou trabalhando na roça o dia todo. Ficou o dia inteiro trabalhando na lavoura do homem, de sol a sol. Quando chegou o fim do dia, ele achou: vou chegar em casa agora, vou pôr um chinelinho, né? Vou pôr uma roupinha leve, a minha esposa já está lá preparando uma janta, para mim tomar um banho, descansar, jantar e dormir. Não. Quando ele chegou na fazenda, o senhor, o fazendeiro, falou: olha, prepara uma janta para mim. Ele já tinha trabalhado o dia inteiro, e o patrão ainda pediu para ele fazer uma janta. Ele foi para a cozinha, preparou a janta, serviu o patrão comeu, serviu-se, e o patrão falou: nem muito obrigado, disse Jesus na parábola. E aí, Jesus ensina: quando acontecer isso com vocês, lembrem-se de dizer: fizemos aquilo que deveríamos fazer, somos servos inúteis. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Irmãos, aquele que tem fé, aquele que segue Jesus, ele se torna um servidor do Evangelho. Ele pega a toalha, ele pega a bacia e vai lavar os pés dos irmãos e vai enxugar. É aquela pessoa que vai se doar e vai servir. E aquela pessoa que faz tudo isso, não
não esperando luzes, não esperando holofotes, não esperando sair na televisão, não esperando sair no rádio, não esperando que joguem confete nele, não esperando que ele dê aplausos por aquilo que ele está fazendo, ou achando que vão dar 1 milhão de agradecimentos para ele por aquilo que ele fez. Não! O reino de Deus é da discrição, da sobriedade, da humildade e da simplicidade. Fazer alguma coisa no reino de Deus para esperar alguma coisa em troca, essa época de cristão já passou. Fazendo alguma coisa no reino de Deus, achando que eu vou ganhar tijolinhos no céu, é porque eu estou pensando em mim mesmo. Mas quando eu faço alguma coisa em prol do reino de Deus, eu estou pensando no amor a Deus e no amor ao próximo, sem esperar nenhuma recompensa, por gratuidade e por doação. Porque diz aquilo que o Evangelho de hoje, o servo tem que dizer o quê? Fiz aquilo que eu devia fazer, ou seja, servir e doar. Irmãos e irmãs, o reino de Deus não é o reino dos aplausos, não é o reino das luzes, dos holofotes, da ostentação e do poder. O reino de Deus é o lugar de servos humildes, discretos, que querem trabalhar se doando em prol do reino de Deus. Fizemos aquilo que deveríamos fazer. O nosso merecimento, o nosso agradecimento, a nossa recompensa virá de Deus e não dos homens. E outra coisa muito importante que nós temos que lembrar: hoje, dia 1º de outubro, hoje é festa de uma santa muito importante da Igreja Católica, uma santa chamada Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela disse que não queria ser santa pela metade, ela queria ser santa por inteiro. E ela tem uma frase que ela diz assim: eu sempre vou querer o último lugar, porque se eu escolher o último lugar, ninguém vai querer brigar comigo por causa dele, porque no reino de Deus os últimos serão os primeiros. Ou seja, o trabalho da doação, do serviço e da humildade. Por isso que também São Francisco de Assis, um santo muito conhecido, ele dizia para os seus frades: vamos começar tudo de novo, porque até agora nós não fizemos nada. Somos servos inúteis. Vamos trabalhar em prol do reino de Deus. E quando vamos para a segunda leitura, o apóstolo Paulo diz assim: reaviva, dizendo a Timóteo, reaviva a chama do dom do Espírito Santo. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Ter fé é isso, é viver com intensidade o seu batismo, é viver com intensidade o seu testemunho, a sua fé cristã. E Deus nos acompanhará através da nossa fé, da nossa confiança e do nosso testemunho. Por isso, é muito importante nós lembrarmos que a fé é a grande força que nos sustenta até o céu. A fé é a grande força que nos leva para a eternidade. Jesus disse: coragem, no mundo havereis de ter aflições, mas eu venci o mundo. A fé é aquela fé que nos mantém firmes, não importa qual seja a circunstância. É a hora de se jogar em Cristo, é a hora de se lançar em Cristo, é a hora de servir o reino de Deus, é a hora de reavivar essa chama da fé e darmos testemunho da nossa fé. Oxalá que essa fé não se torne como aquele sal que Jesus diz no Evangelho, que perde o sabor, que só serve para ser jogado fora. Oxalá essa fé não seja como aquele texto que Jesus diz no Evangelho, a luz que foi apagada e que não serve mais para iluminar. Mas que esta fé que o Senhor desperta no nosso coração seja uma fé que ilumine, essa fé seja uma fé que como sal dê tempero, dê sabor e gosto a todas as coisas. Peçamos ao Senhor hoje: Senhor, reaviva a chama da fé no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste
e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar-se um instante para os avisos da comunidade. No dia 3 começa a festa da novena padroeira, né? Vai até o dia 11 e encerra dia 12. Então, devido à novena, sábado não teremos celebração. Não teremos missa, seria missa sempre. A nossa comunidade vai estar participando lá da novena lá da Nossa Senhora. Então, fica o convite aqui para todos que estão participando, aqueles que puderem estar participando da novena. A nossa comunidade vai ficar responsável por formar uma pizza e a gente está chapadinha. Então a gente vai revezar no dia não, aqueles que puderem estar indo participar da novena. Aí segunda, sexta, a missa vai ser às 19h15. No sábado e domingo, às 19h. Convido para todos estar participando. Vamos então pedir a bênção de Deus para o encerramento da nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus de toda consolação disponha da sua paz os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos. Amém. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Quem é esta que alcança com aurora? Te guiou como um exército de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho dos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta